Por que a gente fala proteger, né? Parece uma questão de tutela, mas a Secretaria de Assistência Social, ela é uma das secretarias mais expostas que existe. E quando a gente fala em proteger a equipe, é inclusive tirar a sua equipe de tarefas, de atribuições que não são a dela. E aí, novamente, eu vou usar aqui um exemplo ali de Suzano, depois eu vou falar de exemplo de Ubatuba, mas vou falar que eu não estou falando aqui da cidade. Mas é que Suzano, nós pegamos o início, né, do SUAS, então tinha algumas coisas que a ruptura, ela precisou ser mais drástica. Em algum momento, a ruptura ela é dura. Por quê? Porque tem coisas que elas vão sendo feitas ao longo de muitos anos. Sabe aquela história? Ah, sempre foi assim? É preciso ter coragem para romper com alguns padrões viciados de atendimento. Precisa ter coragem. E aí o que acontece? Eu estou falando, não estou falando dos anos 80 nem dos anos 90. Eu estou falando de 2005. Depois da aprovação da Lei Orgânica de Assistência Social, que foi em 1993. Eu encontrei uma secretaria, primeiro fragmentada, né? Um órgão gestor dividido em Serviço de Promoção Social e Secretaria de Assistência Social, com o Fundo Social de Solidariedade ali também mandando. Ou seja, uma secretaria que tinha três chefias ali. Isso foi a primeira coisa que a gente rompeu. Tudo bem. Uma outra questão era serviços que não era da secretaria. Quando nós chegamos na secretaria, a secretaria tinha 13 carros. Falei, mas por que 13 carros? Ah, Márcio, é porque tem muita gente para levar para o hospital. Hospital. Tinha até a sala dos motoristas, né? Falei, tá certo. Primeira semana da nossa secretaria, devolvemos todos os carros para a garagem. Ficamos só com 5 carros, que era o necessário, porque nós não tínhamos o CRAS ainda, mas nós já tínhamos o plano de fazer o CRAS no primeiro semestre, e fizemos, primeiro semestre de 2005. E o 3 CRAS, né, depois o 4º CRAS, no mês de setembro, né, que eu já falei disso aqui. E aí, o que nós fizemos? Devolvemos esses carros e devolvemos os pacientes para a saúde. Foi tranquilo, Márcio? Lógico que não. A secretária ficou muito brava comigo. Não, mas é assistência social. Eu falei, não. Paciente é usuário da saúde, é usuário do SUS. Outra coisa, cadeira de roda, muleta, é importante esse serviço. Pessoas dependem desse serviço, mas não é na assistência social. Para vocês terem uma ideia, tinha uma funcionária efetiva que ela só tinha uma única atribuição, porque eu fiz, né, perguntei o que cada um fazia, né? Antes de eu falar o que era necessário fazer, eu quis saber o que cada um fazia. Ah, mas eu entrego cadeira de roda. Falei, tá. O que mais você faz? Você é escriturária, né? Não, eu entrego cadeira de roda. Era uma funcionária que só entregava cadeira de roda. De quando ela saiu dessa função, ela já é falecida. Quando ela saiu dessa função, ela foi uma das melhores escriturárias administrativas, na época ainda tinha esse nome de escriturário, né? Ela foi uma das melhores administrativas que nós tivemos. Nós demos uma outra motivação de trabalho para essa pessoa. Tá? Então, essas questões saíram. Uma outra coisa que estava dentro da assistência social que nós tiramos, creche comunitária. Aí, de novo, a briga com o secretário. Não, Márcio, mas creche comunitária é da assistência. Falei, secretário. E as creches que são atendidas pela educação, qual a diferença? Está dizendo que os pobres são atendidos pelas creches comunitárias e as outras pessoas, que pessoas são essas, eu não sei, são atendidas pela educação? Não seria isso uma política de educação? E aí, gente, eu fiz pedagogia, né? Então eu também conheço a lei de diretrizes e bases da educação. Saiu. Então, em 30 dias, nós conseguimos tirar tudo que era da educação e da saúde. É tranquilo? Não é tranquilo. Porque o gestor também precisa estar preparado para tomar posições drásticas e que muitas vezes vai desagradar. E se bater lá em cima no gestor máximo, né, que é o prefeito ou a prefeita, é só você explicar. Já em 2005, tinha uma lei sobre órteses e próteses que já explicava que isso era na saúde.
Eu estou falando de questões que já estavam definidas. Essas questões não começaram a mudar em 2005. Em 2005 já era para não ter essa situação, percebe? Então é preciso que, se você não atacar algumas questões logo no início, você pode correr um sério risco de conviver ao longo de todo o tempo ali enquanto gestor lidando com essas situações. Outra questão, atendimento de usuário de drogas, drogadição, não é na assistência social, é na saúde. A saúde tem equipamento para isso, tem o CAPS, tem o CAPS AD, álcool e drogas, entende? Então é preciso, porque daqui a pouco você fala assim, por que não tem dinheiro na assistência social? Né? A gente sempre ouve esse discurso. É, é preciso ter um entendimento que muitas vezes falta dinheiro na assistência social, porque a assistência social está fazendo trabalho da educação, está fazendo trabalho da saúde, está fazendo trabalho da habitação, entende? Está fazendo trabalho de profissionalização, porque ainda, na maioria dos lugares, profissionalização ainda está vinculado à assistência social, não deve estar. Suzano criou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ficou responsável pelos cursos, por exemplo. Então, enquanto tiver isso, vai formando um peso dentro da Secretaria de Assistência Social e você não consegue fazer os SUAS. Para vocês terem uma ideia de quanto é importante você tirar aquilo que não é da assistência social, em 2005, nós tínhamos que criar os 4 CRAS. Fui conversar com o prefeito, falei, prefeito, eu, né, secretário, outro diretor que trabalhava junto comigo, vamos conversar com o prefeito, olha, em 2004, né, contamos toda a história, né, saiu a PNAS em 2004, tem a NOB SUAS 2005, e nós vamos ter, a NOB RH ainda não tinha saído, nós vamos precisar ter 4 CRAS aqui na cidade. O prefeito foi enfático, olha, nós estamos trabalhando com o orçamento da gestão anterior. O que vocês conseguirem fazer com o orçamento de vocês, fiquem à vontade. Tá bom. Com toda essa, tudo que nós tiramos, que era da educação, que era da saúde, que era da habitação, todo esse volume de serviços, de equipe e de estrutura que nós tiramos de dentro da secretaria, ela disponibilizou um orçamento suficiente para nós criarmos 4 CRAS no primeiro ano de governo. Percebe a diferença? Agora, é claro, nós criamos sabendo que vinha, à medida que você criasse o CRAS, que viria recurso federal. E veio. No primeiro ano de governo, nós conseguimos dobrar, no primeiro ano de governo, nós conseguimos dobrar praticamente o orçamento da Secretaria de Assistência Social. Primeiro ano de governo. Com a composição do governo federal, que até então o governo do estado ainda não estava fazendo a sua partilha. Isso foi uma atitude. Então, o gestor, ele precisa ter uma atitude para que ele consiga mudar esse estado de coisas. Senão ele vai sentar e vai chorar. Né? Na cidade de Ubatuba, na segunda vez que eu fui secretário, na primeira eu cheguei já no penúltimo ano de governo. Na segunda vez que eu fui secretário aqui na cidade, nós tivemos a oportunidade, e para mim foi uma oportunidade única, de fazer o PPA. Porque existem 3, e aí é importante que o gestor, isso é muito importante que eu vou dizer agora. Dentro da prefeitura, existe 3 ferramentas de planejamento e gestão. Que se você perder o tempo dessa história, vai comprometer bruscamente tudo aquilo que você vai ter que fazer. É a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, não é LOAS, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, Plano Plurianual. Qual a diferença dessas 3 ferramentas de gestão? A Lei de Diretrizes Orçamentárias é onde o gestor, junto com a sua equipe, não decida isso sozinho, pelo amor de Deus, o gestor, junto com a sua equipe, vai dizer quais são, e aí a LDO, ela é anual.
tá? Aí você vai reunir com a sua equipe, preferencialmente com os conselheiros municipais, pelo menos os presidentes dos conselhos municipais vinculados, sob pena de você ter problemas com eles. Você vai colocar as diretrizes do que vai fazer naquele primeiro ano. Diretrizes, não tem valor financeiro. Você vai colocar as suas metas. Você tem que fazer isso. Por isso, aquilo que eu falei, a importância de você sentar com a sua equipe. A lei orçamentária é onde você vai pôr os custos. Normalmente, no primeiro ano de governo, os seus custos estão engessados. Por quê? Porque o governo que saiu ele já deixou decidido para você ali quanto você vai ter por ano para você trabalhar. Aí tem uma terceira ferramenta de planejamento e gestão que ela vai tirar você do lugar, que é o PPA. Por quê? O PPA ele vai ser uma previsão de metas para os próximos 4 anos. Então, quando você conversar com a sua equipe, não tem um olhar situacional ali somente. Porque, mas não tem dinheiro hoje. O PPA, e aí, quando eu falo de oportunidade, é porque quando eu tive a oportunidade de ser gestor no primeiro ano de uma secretaria, eu consegui reunir a minha equipe e organizar o PPA de forma participativa. E nós conseguimos elevar um orçamento de 7.800, mais ou menos, para o final de 4 anos, até 13 mil reais. Porque quando um orçamento da prefeitura aumenta, gente, precisa ter em mente o seguinte: o orçamento ele aumenta para todo mundo. Por que, que as outras secretarias podem fazer parte dessa divisão, desse excedente orçamentário, e a sua secretaria não? Porque, gente, eu vou ser sincero para você. Uma mesa de reunião de secretariado, cada um tem a solidariedade, né? O conjunto, né? O governo é um só, mas cada secretário ali está de olho na estrutura da sua secretaria. E a assistência social tem que parar de ir para essas reuniões de cabeça baixa. Agora, você precisa fundamentar, e aí a importância de você fundamentar o que você quer. Porque normalmente a Secretaria de Finanças ou Secretaria de Fazenda, dependendo do município, ela vai ter um não pronto. Não dá. Agora, se uma secretaria teve um superávit aí no orçamento, você vai dizer que você precisa de mais e por que você precisa de mais. Na cidade de Ubatuba, essa discussão foi exaustiva. Mas por que nós vencemos essa discussão? Porque tinha fundamentação. Para cada questão ali, tinha onde, olha, vai aumentar por isso, por isso, por isso. Vai trazer esse impacto. E aí você vai. E aí outras secretarias, gente, e não é só Ubatuba, só Suzano, tá? Isso acontece em muitos lugares. O secretário, ele nem se envolve com a questão do PPA. Ele chega ali para a área da fazenda, do financeiro da prefeitura, e fala: vê o que vocês podem fazer. Ou então não acredita que ele pode aumentar o orçamento, que ele está engessado. É o maior erro que se pode cometer. Porque o PPA é a oportunidade que você tem de tirar a sua secretaria do lugar. Não perca essa oportunidade. Porque senão você vai passar 4 anos reclamando que não tem dinheiro. E aí o prefeito ou a prefeita vai te cobrar algumas questões e você vai ser responsabilizado pela inércia no momento em que você tinha uma decisão a ser tomada e que você negligenciou. Porque se você não toma essa decisão, você está negligenciando. Porque é a sua oportunidade, enquanto gestor, de dizer quanto vale o serviço que é ofertado pela sua secretaria. E ninguém mais do que você para valorizar isso. Então, não tenha medo de lutar pela sua secretaria.